Pastora Vasti, esse negócio de batalha espiritual, esse negócio existe mesmo ou isso é coisa de pentecostal? Porque o pessoal fala assim, não, quem gosta de batalha espiritual é pentecostal. Como é que é? Existe mesmo batalha espiritual? Na verdade, a gente gostaria até que não existisse, né? Mas desde o momento da nossa concepção, as batalhas são travadas. Por que as batalhas são travadas? Porque existe um inimigo. Sim. Se existe um inimigo, existe uma guerra. E as pessoas, às vezes, não querem tomar conhecimento deste inimigo, mas ele existe. Infelizmente. Infelizmente, ele está aí. E ele guerreia contra a semente do homem, não é? Ele guerreia contra o homem. Você está falando de guerrear contra a semente do homem? E se eu chamar de Vasti, em vez de pastor Vasti, porque eu tendo a chamar sempre de Vasti. E o pastor Ronaldo, desde que eu conheci ele era pastor. Né? Eu acabo chamando de pastor Ronaldo e você de Vasti. Mas chama de Ronaldo. Pode chamar de Ronaldo, vou tentar. Mas eu estou lembrando do que você está colocando, que a Vasti está colocando, me veio aqui à mente, de lutar contra a semente, destruir a semente. Eu estou lembrando de 2 eventos, rapidamente. Moisés e Jesus Cristo. Foram 2 eventos em que os bebês eram alvo de morte, né? Com certeza. Parece que Satanás já quer matar lá desde o berço. Desde a concepção, na verdade. Né? Essa luta, ela começa desde o ventre, desde o momento da concepção. Eu costumo falar que em Gênesis 3, ali está a causa de todo o caos que a humanidade vive até hoje. Né? Todos os problemas, tanto emocionais quanto espirituais, o problema que a Terra vive de uma maneira geral, tudo está ali. Né? E foi quando o próprio Deus, ele disse, espera aí, Satanás, você veio para bagunçar. Né? Aquilo que já vinha um projeto meu, um desejo meu, então eu vou levantar um que vai pisar na sua cabeça. Né? Então a guerra ela é real, ela está aí. Nessa luta está quanto tempo, pastor? Como ministério, assim, que lida com esse submundo, né? Porque é um submundo, né? Certeza. 22 anos. Nessa luta, né, pastor? Nós estamos há 22 anos, inclusive, juntos, né, com a pastora Vasti, tem a pastora Vera, temos outras pessoas. Sabe uma coisa que me incomoda? Porque às vezes a principal luta é contra Satanás e suas potestades. Mas às vezes também tem uma luta interna da igreja, sabia? Porque tem gente dentro da igreja, eu não sei se vocês concordam, porque às vezes dentro da própria igreja a gente encontra resistência. Quando você menciona a batalha espiritual, é difícil, né? É um tema difícil. Quando a gente começou há 22 anos lá atrás, nós enfrentamos uma barreira muito forte, porque dentro da igreja de Lagoinha era como uma novidade. Embora haviam tantas pessoas já de oração, desse enfrentamento, né, das trevas, mas nós entramos para fazer algo assim, como que um ministério oficialmente. E trazer um ensino, né? E trazer um ensino. Então, o nosso foco está no ensino. Então, por exemplo, as pessoas falam, mas numa libertação de uma pessoa, como é que é isso e tal? Então, tem muita gente que pensa, por exemplo, que expulsar os demônios é a libertação. É um conceito comum mesmo. Mas a gente diz o seguinte aqui, expulsar os demônios é só um detalhe dessa libertação. É um passo, né? Porque é um item. Eu colocaria o seguinte, que variando de um caso para o outro, nós vamos pegar a libertação mesmo em si, né? Ali aquele enfrentamento com os espíritos malignos, 10% do trabalho. Mas quer dizer então, porque o restante é aconselhamento bíblico, mas, ou então, seja, vamos lá. Ensino da palavra de Deus. Se a pessoa está ali endemoninhada, se faz o exorcismo, se expulsa, mas tem que fazer um trabalho posterior, fica o quê? Resquício de demônio? O que é? Que na verdade é o seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. Expulsar demônio é uma coisa, seja em qualquer pessoa. Manifestou, expulsa no nome de Jesus e sai. Agora, o que deve ser feito para isso não continuar acontecendo na vida da pessoa? O demônio vai voltar. Vai voltar porque acha a casa limpa, organizada, ele volta com 7. Não é isso que a Bíblia diz? Isso, exatamente. Então, o que a gente precisa fazer é levar essa pessoa ao nível de comprometimento com a palavra. Porque à medida que a palavra vai entrando nas pessoas, não tem espaço para 2 senhores lá dentro. Sim. Não é verdade? Sim. Então, a palavra entra e a libertação, ela vai acontecendo. Isso que é a libertação,
que é a palavra que vai libertar. Então, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu só sou ouvinte da palavra, não sou praticante da palavra, não tem libertação. Pode acontecer até expulsar demônios, que eles podem até voltar. Mas libertação é um processo dentro da palavra. A gente costuma dizer que a libertação mesmo, ela é para um crente que quer mesmo a Deus. Compromisso, que quer né? a palavra de Deus, assumir um compromisso. Entendo. Né? Então, vou pegar um exemplo assim prático, né? Expulsar demônios de bêbados. Isso é muito comum. É uma perda de tempo, né? Porque ele não está ali sóbrio para ele tomar uma consciência de que ele precisa de Deus. Perfeito. Na verdade, pode até complicar. Quando, muito antes de batalha espiritual aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar lá na minha cidade, ainda no interior, lá em Espera Feliz, né? A gente visitava algumas pessoas, eu e uma amiga, e os demônios manifestavam, a gente expulsava. Só que daí um dia, daí dois, daqui uma semana, a pessoa estava pior. Meu Deus. Porque ela não tinha nenhum compromisso com o Senhor e com a palavra. Né? Eu só fui aprender isso depois, com a batalha espiritual, que nós fomos entendendo isso. A libertação vem pela palavra de Deus. Você falou de ensino, que é um processo então de ensino. O Rema é um ministério para ensino, então? É um ministério para ensino. Né? Nós temos cursos nessa área. 19 anos, não, 20, há quase 21 anos nós temos curso nessa área. Né? Então já passou por nós uma quantidade de pessoas do Brasil. Sim. Do Brasil, não é? Nós temos sempre às quartas-feiras, né, à noite, nós temos turmas para ensinos nessa área. Então a gente faz de uma forma modular, né, onde a gente pode, por exemplo, fazer um módulo 1, um módulo 2, que a gente avança nesse ensino. Né? Então a proposta dos nossos cursos é de ensino. É uma coisa que me incomoda. Ontem mesmo um aluno da faculdade, não é no curso de teologia não, curso de direito, ele estava me mostrando, ele sabe que eu sou pastor, aí mostrou uma foto assim, né, falou, pastor, olha só, você vai comprar um carro desse. Mostrou uma foto que era um carro como se fosse uma ambulância, estava escrito lá, Ministério de Desencapetamento. Desencapetamento. E estava escrito mesmo no carro, pintado, né? Eu falei, gente, está virando brincadeira, algo que é extremamente sério. Que é a questão da possessão demoníaca e dos resquícios ou de como é que eu posso dizer, de comportamentos que são influenciados por demônios na vida das pessoas. Não é? Dentro da igreja, tem gente que é nascida de novo, que está passando por esse processo? Como é que é isso? Nós temos muitas pessoas, né, que elas já nasceram de novo, ou seja, converteram-se ao Senhor. Só que nós temos, depois da conversão, o processo de regeneração. Então, se nós pensarmos, o que nasce de novo em nós? O nosso espírito. Então, o espírito da pessoa nasceu, houve um novo nascimento, mas o corpo e a alma, né, precisam ainda de ser trabalhados, tratados pela palavra de Deus. Perfeito. Né? Então, é um processo na vida da pessoa. Porque as pessoas querem a coisa instantânea, né? Não tem um instantâneo como uma vara mágica. Né? Eu converti hoje, então todos os meus pecados... Varinhas, né? Todos os pecados foram perdoados, não tenho mais nenhum problema na vida. Tanto é que não funciona automático assim, que nós temos hoje dentro das igrejas no Brasil todo, pessoas ainda levando um fardo muito grande, pessoas padecendo até, né, com depressão, né, com ansiedades. Né? Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz que nós somos 11 milhões de brasileiros deprimidos. Meu Deus. Né? É muita gente. E com transtornos de ansiedade somos 22 milhões de pessoas. Né? E isso tem uma dimensão espiritual forte. Isso tem uma dimensão espiritual. Jesus ele fala assim, ó, que o diabo veio somente para matar, para roubar e para destruir. Então, uma das tarefas dele em roubar é roubar essa paz do ser humano. Ele não pode atacar Deus
né, combater Deus. Ele nunca, né, o diabo nunca vai vencer Deus em hipótese alguma, muito pelo contrário, ele já foi vencido por Jesus. Aí a gente pode perguntar, mas se ele já foi vencido, por que ele faz essa confusão toda? Ele é como um fora da lei que já foi julgado, condenado, sentenciado, mas ainda está solto. É como aquele que a polícia precisa de colocar as mãos nele. Lá de dentro da prisão ele está dando comando. Esse exemplo é muito compreensível no Brasil. Então, é aí que a coisa vem funcionando, né? Mas haverá o tempo, a Bíblia fala disso. Haverá o tempo em que ele será preso. Apocalipse? Bom, a Jennifer está mandando mensagem. Muito obrigado, viu, Jennifer? Ela diz assim, olha, gosto muito do programa, parabéns, brigadão, querida. Estendo aqui os parabéns para toda a nossa equipe, não só os cinegrafistas aqui, a equipe, o Abner, que é o nosso produtor que está aqui, a Vanessa, e o Leandro, o Samura, toda a nossa equipe, receba os parabéns aqui. Né? Eu queria tirar uma dúvida. Olha que interessante. Eu nasci num lar evangélico, diz a Jennifer, e quando fui morar no meu apartamento novo, depois de um tempo comecei a ver vultos e ouvir coisas. Passei a maior parte do tempo orando e fazendo jejum, mas fiquei muito perturbada, virei outra pessoa. Por que isso pode ter acontecido? Essa questão de locais, como é que é isso? Pode ter mesmo uma dimensão espiritual em locais diferentes? Pode, Vaxi? Pode sim. E o que ela tem que fazer? Na verdade, tem que saber quem morou lá anteriormente. O que essas pessoas professavam, o que elas faziam, né? Às vezes era um casal que vivia lá em pé de briga, às vezes houve um assassinato, houve alguém que suicidou. Então esse negócio desses filmes, tem um tanto de filme, Poltergeist, tem uns filmes que falam assim de casa onde houve assassinato e tudo. Tem que resgatar, né? Então isso aí não é fantasia, não? Deixa eu dar um exemplo concreto disso aqui. Um casal me procurou um certo tempo e eles disseram, olha, nós compramos uma casa aqui, né, em Belo Horizonte e tudo, mas tem algo errado naquela casa. Como eles eram vizinhos novos ali, então, um dado dia a esposa estava lá no quintal, molhando lá umas plantas e tal, de repente uma vizinha por cima do muro, a vizinha colocou algo, subiu, fulano e tal, olha, que bom, bem-vinda, vocês vieram morar aqui, olha, foi tão bom depois que vocês passaram a morar aqui, né? Mas por quê? O que a senhora dá? Não, porque antes morava aqui uma pessoa e que ela passava a madrugada no quintal de uma roupa preta e um capuz, acendendo velas e tal. Isso. Né? Aí depois ele mudou daí, mas veio um casal, né? Aí ela disse assim, e o marido, ele matou a esposa aí na cozinha aí da sua casa. Ai, Deus amado. Aquela conversa assim de inesperada. De boas-vindas, né? Que ótima recepção. Então, o que acontece? Quando a gente pega lá em Gênesis 4, né, Deus, ao encontrar com Caim, procura lá, Caim já tinha matado Abel, diz, a terra clama, né, por justiça, clama pelo sangue de teu irmão. Então, a gente vai ver aí um princípio. Então, o que nós fizemos? Eu fiz com esse casal. Nós fizemos um momento de arrependimento. Por quê? Porque nós, enquanto igreja, somos legitimamente os únicos nesta terra que podemos, como que Jeremias fala, entrar na brecha e tampar o muro. O que é essa brecha? É exatamente, vamos pensar dessa forma, o espaço geográfico espiritual, ou essa porta geográfica espiritual, né, que esse inimigo entrou. Então, a brecha. O que instalou ali na casa? Um espírito de morte. Misericórdia. Né? Se tornou um território do espírito de morte que agiu naquele dia que o marido matou a esposa naquele lugar. E aí, é um sacerdócio, assim, você tem que o sacerdote entrar ali e exatamente. Pelo fazer remissão. E se ela não tivesse descoberto isso com antecedência, poderia causar conflitos entre a família, o casal, enfermidades, até mesmo morte. No caso da Jennifer aqui, então, talvez ela pudesse chamar alguém, né? Para orar. Vamos supor que ela diga assim, não, mas o meu apartamento é novinho e tal. E o terreno? Sim. Foi desova, matar alguém, foi aborto. Por exemplo, se a gente olhar aqui onde é construído o Minas Shopping, era um lugar de desova.
Misericórdia. Em Belo Horizonte. Para quem não entende o que é lugar de desova, onde levava as pessoas, matava, julgava o cadáver. Ou levava o cadáver, né, que já tinha sido executado em algum lugar e jogava ali. Mas não quer dizer que está condenado o lugar, não. Não, uma igreja tem autoridade para pisar, né, e resgatar. Não está porque em Jesus tudo tem a solução. Então, qual que é o procedimento nosso? Arrependimento. Mas não fui eu quem fiz, mas eu sou a sociedade, a população da cidade. Então, eu posso entrar na brecha, eu posso tomar isso por arrependimento. Uau. Quais são as bases da palavra de Deus? Neemias, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Nós temos ali as bases de arrependimentos por identificação. Jéssica, Belo Horizonte. Todo cristão pode travar uma batalha espiritual? Pois é, boa pergunta, Jéssica. Tem que ser iniciado, tem que ter que tipo de preparo para entrar na batalha espiritual? Baxi? Então, como eu disse, nós já estamos na batalha espiritual. O que nós, como filhos de Deus, precisamos fazer é, primeira coisa, saber quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Sim. Não é? Conhecermos a palavra, porque você precisa saber quem é o seu inimigo. E a Bíblia vai nos relatar quem é o nosso inimigo, como ele age, quais são as armas que ele tem, que ele usa, quais são as suas estratégias. Mas se eu sou ligado no Senhor, as maiores estratégias o Senhor vai trazer à minha vida. Mas para isso eu preciso ser o quê? Não apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. E é uma coisa que a gente se espelha muito nas batalhas espirituais, hoje, né, nos nossos dias, é você voltar para o Velho Testamento. Eu fico assim admirada de ver como as guerras eram conduzidas, cada uma para mim, assim olhando aos olhos humanos, mais loucas possíveis. Sim. E a vitória, ela chegava. Mas se eu não tenho conhecimento nem da história das guerras espirituais, como é que eu vou viver a história hoje e vou travar essa batalha no meu dia a dia, dentro da minha casa, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho, na nação. Você falou de Velho Testamento, eu gostei que vocês mencionaram Neemias e Esdras. É o finalzinho ali, em termos históricos, né? Um pouquinho antes, 400 anos antes de Jesus, eles voltaram do cativeiro babilônico. Vocês usaram uma expressão que eu achei interessante. A batalha que eles participavam era em nome, como é que era? Substituição? A oração por identificação. Por identificação. O que é isso? A oração por identificação é quando vamos pegar um exemplo bem simples. Eu vou visitar um homem no hospital. Sim. Ele está lá, né, está em coma e há uma situação. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou orar por ele. Então, tem dois aspectos. Então, se eu vou orar por alguém que está enfermo, então eu vou me identificar. Então, eu sou intercessor. Eu estou entre essa pessoa e o Senhor. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar à existência os benefícios da cruz do Senhor, né? Isaías 53, né? Que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, eu vou chamar à existência esses benefícios sobre aquela pessoa enferma. Mas vamos supor, eu vou agora numa outra situação. Um homem que está ali possesso, está endemoniado, né? Então, eu sou um intercessor, sou um guerreiro ali. Eu vou me colocar entre este homem, ou seja, os demônios que estão com ele ali agora. Então, eu estou entre ele com os demônios e Satanás. Entendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou executar a sentença da cruz de Jesus sobre os inimigos. Interessante. Entendi. Isso, né? Entendi. Então, é aí que a coisa se trava. Nós temos que entender que há momentos que a gente vai em um hospital, a gente tem que fazer uma oração de batalha. Mas há momentos que a gente vai clamar ao Senhor, a gente faz uma oração de misericórdia. Perfeito. O Brasil está precisando mais de batalha ou de misericórdia? Das duas coisas. É interessante com o caso de Neemias, ele se coloca como intercessor e identificação pela nação. A primeira coisa que ele faz é entrar em arrependimento pelo pecado da nação, pecado da apostasia, o povo havia, né, apostatato da fé, né,
por toda a idolatria e que causou toda aquela situação. Então, a primeira coisa que ele faz é se identificar com a nação, né, porque ele fazia parte da nação, então ele tinha legalidade para fazer isso, e entrar em arrependimento diante de Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E eu, como brasileira, eu posso fazer isso. E o que a gente entende é que a coisa só não está pior, porque o Senhor tem exercido misericórdia. Por quê? Os filhos de Deus estão aqui clamando. Lembra lá com Abraão e Ló, mas se tiver 10, se tiver, né, quantos justos? E eu entendo que a igreja ainda, ela tem desenvolvido o papel. Agora, diante disso, a gente tem conversado também. Nós estamos vivendo essa situação, Deus tem permitido isso, porque a igreja não ouviu o que Deus falou. Porque aí, 3, 4 ou 5 anos atrás, Deus usou homens e mulheres que vieram de outras nações para falar da condição da nação brasileira, que ainda existia um tempo. Se nós, a igreja, reconhecêssemos isso, entrássemos em arrependimento, que a misericórdia de Deus viria sobre nós. E a igreja, ela simplesmente começou, mas ela não foi. Né? Nesse momento, eu creio que nós temos uma janela de oportunidade de Deus sobre o Brasil. E através dessa janela, tem sido estendida sobre a nação, principalmente a misericórdia de Deus. Misericórdia e justiça. Então, nós queremos tanto um avivamento, mas nós precisamos de pensar, se Deus vem com uma presença muito próxima, Deus vem com todos os seus atributos. E um dos atributos de Deus ele é juiz, ele é justiça. E a santidade dele também não vai conviver com o pecado, né? Ele é santo. Então, eu creio que nós podemos ter um tempo em que nós vamos nos esconder debaixo dos bancos, das cadeiras nas congregações, por causa da presença dele. Só vamos sair dali de baixo depois de profundo arrependimento na nossa vida. Então, o que a nação brasileira precisa nessa batalha? A maior batalha que nós precisamos de enfrentar hoje é a batalha do arrependimento. Perfeito. Então, eu diria que o maior trabalho que Deus tem hoje não é com o diabo. O maior trabalho que Deus tem hoje é com o nosso orgulho. Perfeito. Com o nosso nariz empinado, né? Então, talvez, eu vou dar uma espetada aqui, talvez com os nossos holofotes, né? Sim. Entende? Então, eu vejo aí. Agora, o que Deus quer de nós? O nosso coração. Antes até que a gente ganhe uma pessoa, e o texto diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, que Deus quer o nosso coração. Deus quer a intimidade conosco. Essa é a paixão de Deus conosco. A primeira batalha que é travada, então, é com a gente mesmo, com certeza. Com a gente. Bom, a Elaine, que é de Contagem, ela manda mensagem, ela é membro da Lagoinha Sede, e diz assim, olha, eu fiz o curso de Batalha Espiritual do Rema e me abençoou muito. Mas uma dúvida sempre me persegue. Como saber se o que estou vivendo é uma batalha espiritual, uma luta espiritual, ou apenas uma aflição que é normal na minha vida? Como é que distingue isso? Eu acho que, primeiro, aí precisa depender do Espírito Santo de Deus para ela discernir. Entra o discernimento, né? E principalmente o discernimento de espíritos, né? Mas ela pode colocar isso diante de Deus e fazer provas com Deus. Senhor, isso vem de ti, eu estou passando por isso. Agora, as batalhas ou as provações que nós passamos também, elas têm um sentido didático. O Espírito Santo quer nos ensinar através de todas as tribulações, as provações que nós passamos. O espinho na carne de Paulo era uma batalha? Era uma batalha. Ele fala que ele clamou para tirar... Era uma batalha, tem tantas discussões teológicas, né? O que era de fato o espinho e tal, não sei o quê. Mas, de fato, imagina, um espinho na carne, vamos olhar no sentido natural, é um espinho, incomoda. Isso. Incomoda, então era uma batalha que Paulo travou. Mas Deus coloca assim, olha, Paulo, isso é para você sempre lembrar, para você não se orgulhar, né, e soberbecer. E ele fala, né, que o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele, né? Ele aprendeu, arrependimento, aprendeu a depender, né? E não se achar, né? Não se achar. O Vashi,
Uma pessoa pergunta o seguinte: o salvo por Jesus pode sofrer opressão? De que forma? De forma até que ele tenha sintomas no corpo? Como é que é isso? Na verdade, o que é a opressão? É estar comprimido, achatado, né? Isso é opressão. Mas opressão, literalmente no hebraico, quer dizer alma dilacerada, alma cortada, alma fragmentada. E o que é a alma? São os nossos sentimentos, emoções, a nossa mente, a nossa vontade. E nós não temos como estar isento disso. Sim. Não é verdade? Então, um cristão cheio do Espírito, um cristão que não peca, ele pode viver um tempo de opressão? Pode. Até mesmo que é no furor da batalha que a gente é trabalhado. Eu não quero criar um problema não, mas eu vou criar. Ah, então cria. Cria, por favor. Cria, por favor. O cristão pode ter opressão? Né? Você falou que pode. Pode. E um cristão pode ser possuído? Se for endemoniamento, sim. Se for possessão demoníaca, não. Qual que é a diferença? Olha, o possesso é aquele que não tem controle nenhum no corpo, na alma e no espírito. É tudo invadido. Né? O crente, o convertido, o salvo, ele pode ter dado uma legalidade, uma base nas suas emoções, na sua alma, e a sua alma, então, está agora controlada. Vulnerável? Vulnerável. O que é uma legalidade? Pecado. Entendo. Se a pessoa começa a ver site pornográfico, sei lá, mas fazer uma coisa errada, filme de terror. Ver filme de terror. Interessante. Jogos. Aí faz o quê? É como se abrisse uma brecha. Abrisse uma janela, escancarasse uma porta. Se a gente pegar lá a reconstrução dos muros, né? Neemias começa fazendo o quê? Começa a restaurar os muros, né? E depois ele coloca as portas. A nossa vida é considerada assim, né, pastor? Igual, nós entramos nesse estúdio porque tem uma porta. A porta abriu, nós entramos. Né? Estamos aqui dentro. Então, a legalidade, a gente pensa dessa forma. É uma porta que existe. Se nós abrirmos essa porta, algo vai entrar. Sim, dá uma permissão para algo entrar. Algo pode entrar e certamente vai entrar. O inimigo não perde oportunidades. Sim. Né? Então, por exemplo, a pastora falou porta emocional. Né? Então, vamos chamar de porta emocional. Uma pessoa, ela está extremamente, ele é um cristão e tal, mas está extremamente magoado com o outro. Isso, é muito comum, infelizmente. Ou a esposa com o marido e tal. Né? Então, aquela mágoa mesmo, não é um ressentimentozinho e tal, uma mágoa. Né? Então, a mágoa nós chamamos de porta emocional. Entendo. Ou brecha emocional. É uma brecha para uma atuação. Exatamente. E como o pastor Márcio, ele prega e fala que tudo que o diabo precisa é de uma brecha. Aí coloca aquela cunha, pega o martelo e pá. Porque ele só tem uma brecha. Aí vai abrir tudo. Perfeito. A mágoa te dá espaço para tantas outras coisas. Aliás, a porta predileta dos demônios é a amargura. Na verdade, a gente, quando vai trabalhar a libertação individual, a gente começa pelo processo do perdão. Porque se não houver perdão, não tem mais como fazer nada. E são palavras... E aí entra o que nós falamos no início, ensino. Você tem que ensinar, quase que esgotar a Bíblia toda no que se refere a perdão. Porque se aquilo não entrar no coração da pessoa, na mente dela, ela entender, né? Porque tem gente, mesmo os cristãos dizem, mas eu já perdoei. Tá, mas toda hora volta ela a falar não aguenta ver aquela pessoa que ela diz que perdoou. Ela nem suporta ver. Ela sente dor. Quando sabemos que perdoamos? Quando nós oramos, que é uma coisa de fé, nós pedimos o Espírito Santo para tratar conosco, tratar aquela ferida. Vai ser um processo, não é automático. E aí a gente vê aquela pessoa, lembra dela e tal, e a gente não sente mais dor. Você não tem amnésia, fica só não. cicatriz. Não. Mas fica só a cicatriz. Sim. Agora, o perdão, que é uma coisa que eu já entendi, ele é uma ação contínua. Sim. Enquanto está sentindo dor, tem incômodo, eu vejo você vindo na minha direção, eu atravesso a rua, ou não me cabe aqui dentro com você, ainda tem resquício. Perfeito. Então, o perdão é um processo, não é?
e vai partir para o outro ponto, que é a reconciliação. Isso é batalha também. Essas são as verdadeiras batalhas. Talvez as mais difíceis. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas. Sou Alexandre, moro em Vespasiano. O que significa ter visão aberta? Qualquer pessoa pode abrir sua visão espiritual? Eita! Vanessa Nício. Você foi pegadinha sua, Vanessa. Isso dá um programa, Visão Aberta. Não dá? Dá. O que você acha, Vanessa? Então vamos pular essa pergunta, a gente faz um programa sobre visão aberta. Já marca com os dois, não deixa os dois saírem do estúdio sem marcar com a Vasti e o Pastor Ronaldo para fazer um sobre visão aberta, porque esse negócio é muito interessante. É uma área difícil, né, pastor? A Bíblia fala do dom de visão, não é? Então, há formas que nós podemos entender o dom de visão, né? Então, tem aquela pessoa que ela tem o dom de visão, ela vê como eu estou vendo você agora. Ela vê, né? Como eu estou vendo a câmera agora dessa forma. E o operador da câmera. É mais ou menos como ver um fantasma, ver o fininho, ver o bonito e ver o feio, né? E tem aquela pessoa, e tem até aqueles, né, que passa a ter um dom de visão assim tão aberta, e ela vem, pastor, ora por mim, porque eu estou vendo anjos de Deus, mas estou vendo demônios também. Eu lembro daquele filme Olha para eu não ver os demônios. Aquele menino que falava, né, eu vejo gente morta o tempo inteiro, alguma coisa assim, né? Então ela quer que ora para ela não ver os demônios. Não tem jeito, ou ver uma coisa ou ver outra. Mas vamos guardar para um programa, explorar isso aí? Vamos. Tá, Jorge? Mas pode falar. Pensa só, mas tem aquela pessoa que vê, assim, ela tem uma impressão tão forte. Então não é uma visão, como eu disse antes, mas é uma visão. Ela tem, tem uma visão que aí esse dom ele vem acompanhado também do discernimento. Perfeito. O Samuel Cruz, lá da Bahia, ele traz uma pergunta interessante. Como a gente pode auxiliar jovens que vêm do ocultismo, que tiveram passado no ocultismo? Deve ser pessoas que trazem uma carga espiritual muito forte, né? Verdade. Como muito fazer? Forte. Há uns anos atrás, o pastor Márcio pediu para que eu e a pastora Vera acompanhássemos uma menina de 15 anos. Ela foi aliciada no satanismo. Meu Deus. E os primeiros atendimentos, quando eu falo os primeiros atendimentos, isso durou lá uns 3 meses. É como se a gente estivesse falando e ministrando com essa cadeira aqui. Não tinha ação nem reação nenhuma. Mas existia muita intercessão pela família, por nós, né? E a palavra foi entrando, a palavra que liberta, não é verdade? A palavra foi entrando, foi transformando, aí o inimigo que estava dentro não tinha mais espaço para ele ficar. E aí as ministrações começaram a ficar muito fortes, com violência. A pessoa? A pessoa. Então, às vezes eu falava com o pastor, hoje nós vamos ministrar nessa pessoa, nem precisa, porque depois a gente não tem força para mais nada. Porque era muita violência. E eu me lembro que um dia a pastora Vera, a gente orando, e ela disse assim, arrancando espiritualmente umas correntes no pescoço da pessoa. E não tinha nada. Ela estava vendo, tomando uma visão. E aí, entrega essa corrente agora em nome de Jesus. Ela abriu a mochila, endemoniada, e tirou uma corrente grossa que estava lacrada. Física, com um cadeado. Aquilo era usado na iniciação, era como se tivesse que aprisionar a pessoa dentro daquela proposta. Jesus. E a gente tinha arrancado, então, espiritualmente, mas a corrente existia fisicamente. Meu Deus! E isso é um processo, viu? Nós gastamos aí mais de 1 ano trabalhando com essa menina, né, que hoje é uma mulher já, né? Olha o que a Néria Campos pergunta aqui, em cima disso que vocês estão falando, que você falou, né, que é uma luta. A Néria fala assim, olha, quando alguém está passando por uma batalha espiritual e outro vai ajudar com oração, é possível que o peso caia sobre a pessoa que está orando? Há um rebote assim, físico, emocional? Como é que é isso? Por isso que todas as vezes que a gente vai lidar com isso, a gente, ainda que seja algo tão rápido que apareceu na nossa frente, a gente tem aquele momento, Senhor, me cobre aqui, me dá aqui um reforço de cobertura aqui, agora não coloque anjos de guerra em minha volta para me auxiliar aqui nessa batalha. Mas olha bem, uma guerra humana natural, se você se alistou e você está indo para a guerra, o que pode acontecer com você nessa guerra? Você pode ficar mutilado, você pode perder um membro, né?
Você pode até morrer. Sim. Mas a sua vitória lá, Tá para quem você está conquistada. É este amor, essa empatia que nós, quando vamos orar, porque tem muita gente que tem medo. Não vou orar pelo fulano não, que eu vou ficar retalhado. Não é por aí, não é verdade? Tem que ter amor ágape, né? Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.